O que eu quero falar com você hoje, o tema, se você está anotando aí, é mova-se. O tema da mensagem de hoje à noite é mova-se. E no texto de Êxodo, capítulo 14, versículo 10 e seguintes, fala a palavra do Senhor: E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tirastes de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão e estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Até aqui, depois nós vamos continuar lendo. Nós estamos aqui na Seara Porto Alegre, na nossa igreja, falando de aliança de milagres, e nos últimos dias nós temos falado muito sobre fé, sobre ter uma posição de fé, sobre agir com fé, sobre crer na palavra de Deus. Mas muitas vezes eu e você não conseguimos agir em fé, proceder mediante a palavra da verdade, porque nós somos dominados por algo que os hebreus foram dominados naquele dia, que é um negócio chamado medo. E o medo, ele tem uma capacidade de nos paralisar. Você alguma vez já se sentiu paralisado pelo medo? Você já ficou paralisado pelo medo? Aquele momento que você congela, trava. Eu estou num propósito de ler toda a Bíblia em 2 meses. Eu estou num propósito de ler toda a Bíblia em 60 dias. Então, para ler toda a Bíblia em 60 dias, eu tenho que ler no mínimo 20 e poucos capítulos da Bíblia por dia. E eu estava essa semana e eu passei por esse texto, e eu relembrei que eu já tinha pregado sobre esse texto. E quando eu estava ouvindo, eu escuto e leio ao mesmo tempo no aplicativo. Quando eu estava ouvindo, me startou, eu falei: olha, eu vou compartilhar sobre isso no culto, eu vou falar sobre isso. Ontem eu ministrei na igreja Shalom, na Lomba do Pinheiro, lá na parada 15, se eu não me engano, da Lomba do Pinheiro. Ministrei essa palavra e vou compartilhar hoje à noite sobre isso, sobre uma fé que vence o nosso medo, uma fé que vence o nosso medo. Mova-se é uma ordem do Senhor para nós. O que aconteceu ali? Você deve conhecer essa história. Há pouco tempo até fizeram novela sobre essa passagem, né? Apesar que não foi bem como a novela mostra, mas, né, vamos ao exemplo lá, que Moisés chega com todo o povo na frente do mar, e quando o povo para, interessante, Deus não tinha mandado o povo parar. Deus mandou o povo sair do Egito e ir para a terra prometida. Saem do Egito e vai para a terra prometida. Deus não falou: quando você chegar na frente do mar, vocês parem. Ele mandou marchar, mandou ir, mandou avançar. Mas o povo viu uma barreira, viu um obstáculo, viu algo na frente deles, e eles pararam. No momento que eles pararam, acamparam ali, eles começaram a ouvir o barulho do exército de Faraó vindo atrás deles. Porque Faraó caiu em si e falou: eu liberei todos os meus escravos, mais de 1,5 milhão de pessoas, eu vou buscar eles de volta.
e se eles não quiserem vir, eu mato eles. Quando o povo começa a ouvir e ver Faraó vindo, eles falam para Moisés: falar, por que tu nos tirou de lá? A gente não queria sair de lá, Moisés. Pensa, eles estavam 400 anos, então 5, 6 gerações de hebreus lá vivendo no Egito, mais ou menos mais de 300 anos sendo literalmente escravos. E agora, quando eles estão livres, Deus deu uma libertação para eles, eles veem o inimigo vindo na retaguarda deles, e eles olham para Moisés e falam: Moisés, cara, por que você fez isso? Por que tu nos tirou lá? Pelo menos lá a gente tinha onde morar, a gente tinha o que comer, a gente não ia morrer, a gente ia viver a nossa vidinha medíocre, mas a gente ia viver a nossa vida, escravos, mas a gente ia viver a nossa vidinha. Agora tu nos trouxe aqui para a gente morrer, por que você fez isso, Moisés? E eles ficaram então dominados pelo medo. O medo, querido, nos paralisa. O medo nada mais, nada menos que é uma fé negativa. Eu já falei sobre isso aqui. Existe a fé positiva, onde a gente crê no Senhor Jesus, que a palavra dele vai se cumprir. Existe a fé negativa, que a gente crê que a palavra dele não vai se cumprir. E eu e você, nós temos que ser muito sinceros conosco e com o Espírito Santo nessa noite. Nós deixamos o medo dominar o nosso coração, assim como os hebreus. Nós deixamos o medo paralisar a nossa vida, assim como os hebreus. E em vez de exercer uma fé positiva, uma fé verdadeira, nós exercemos uma fé negativa, uma fé que não condiz nada com o que Deus nos ensina. Deus tinha dado uma palavra: eu vou libertar vocês. Segundo, eu vou levar vocês à terra prometida. Terceiro, vão. 3 palavras de Deus. Quando apareceu o primeiro obstáculo, eles pararam, e quando veio na retaguarda deles Faraó, eles travaram. Eles ficaram aterrorizados, eles ficaram cheios de medo. Eu não sei você, mas toda vez que eu me sinto cheio de medo, eu não consigo olhar para Deus. Eu não consigo olhar para Deus. Por quê? Porque nós só podemos agradar a Deus, enxergar a Deus pela fé. E quando eu perco os meus olhos de Deus, eu deixo de entender e perceber, deixa de estar vivo dentro de mim aquilo que Deus quer para a minha vida, aquilo que Deus tem para a minha vida. Por isso que o maligno, por isso que Satanás usa tantas circunstâncias para nos gerar medo, para abalar a nossa fé, para dizer assim: não vai dar, não vai dar, não vai dar certo, para adoecer a nossa alma. Quantas vezes, gente, eu já ouvi Satanás dizendo para mim: a Seara Porto Alegre não vai dar certo. Quantas vezes eu já ouvi Satanás dizendo para mim: fecha a porta, não vai dar certo. Por quê? Porque é o jeito que ele age com a gente para nos paralisar. Porque quando isso entra no nosso coração, e infelizmente muitas vezes nós permitimos e ele entra, nós não conseguimos enxergar mais aquilo que Deus já nos mostrou. Perceba comigo, o povo de Israel tinha ouvido da parte de Deus: eu farei de vocês um povo livre, eu levarei vocês para a terra que eu prometi para Abraão, para Isaac, para Jacó, eu farei vocês viverem numa terra onde vocês vão ser prósperos e vocês vão governar sobre os outros. Mas pelo medo, ali naquele momento, eles estavam abrindo mão de todas as promessas de Deus, estavam querendo voltar a ser novamente escravos. E nesse contexto eu falo uma frase: o escravo pode sair do Egito, mas se o Egito não sair do escravo, não vai dar certo. Como assim, pastor?
A cultura que o Egito tinha sobre o povo hebreu era uma cultura de medo. Era uma cultura de: se você não fizer, sua família vai sofrer, você vai apanhar, eu vou tirar sua comida. Eles viviam numa cultura de medo. E eles tinham essa cultura dentro deles. Eu e você, se nós queremos viver coisas maiores em Deus, nós temos que nos mover de acordo com a palavra de Deus. E nos mover de acordo com a palavra de Deus é nos mover para longe dessa cultura que Satanás usa para nos gerar medo e incredulidade. Nesses dias você tem visto eu falando muito sobre fé, sobre esperança, sobre certeza, sobre convicção, porque é algo que Deus está falando comigo, é algo que Deus está ministrando ao meu coração. Nos últimos 2 meses aqui na Seara Porto Alegre eu tenho falado, todo Tadeu, a gente está falando do fruto do Espírito Santo, eu meto fé no meio. Eu estou falando aqui sobre a aliança de milagre, eu meto fé no meio. Estamos na vigília, eu coloco fé no meio. Eu estou falando sobre fé todo momento, porque é algo que nós precisamos. Não existe igreja, não existe povo de Deus, não existe reino de Deus sem fé. Agora, a fé é uma decisão nossa. E naquele momento o povo estava lá, falando para Moisés: e agora, Moisés? Como falou várias vezes para Moisés: tu nos trouxe aqui para morrer. E no versículo 13, Moisés fala um negócio para o povo, e ele fala o seguinte para o povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Perceba comigo, Moisés aqui não falou com Deus, Moisés ainda não tinha orado com Deus. Moisés não tinha orado com Deus, a Deus, e falado com Deus. Moisés ali naquele momento que o povo estava paralisado pelo medo, ele tomou uma posição. O povo todo estava com uma fé negativa, e ele tomou uma posição com uma fé positiva, e ele disse o seguinte: ei, não temais, se aquietem. Ei, imagina 1,5 milhão de pessoas reclamando. Se de vez em quando em casa 1, 2 reclama, a gente já fica com a cabeça cheia. Imagina 1,5 milhão reclamando no ouvido de Moisés. E aí, cara? E aí? Ele falou: ei, gente, aquieta, deu? No popular, gente, deu, vamos calar a boca agora. Cala a boca aí, se acalma, que agora vocês vão ver o favor de Deus. Esses caras que vocês estão com medo, eu vou falar uma coisa para vocês: nunca mais na vida de vocês vão ver eles. Perceba comigo, Moisés não tinha orado aqui. Moisés teve uma posição de fé, porque Deus tinha dito para ele: eu vou te usar para tirar o povo do Egito, e tu vai conduzir o povo até a terra prometida. Então ele estava convicto da palavra de Deus, mesmo que as circunstâncias estavam ao redor dele. A minha posição e a sua posição diariamente não pode ser como a do povo. A nossa posição tem que ser como Moisés: não vou temer mal algum, porque o Senhor é comigo. Eu não temerei mal algum, porque o Senhor é comigo. Aí, Salmos 23 pode entrar na parada: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor é comigo. Aí é tomar uma posição de homem cheio de fé, da fé verdadeira, da fé, como eu tenho falado, positiva, da fé na palavra de Deus, na fé naquilo que Deus falou. Moisés estava exercitando a fé. E o que é a fé? Eu tenho falado, Hebreus 11:1. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Moisés tinha certeza que Deus ia levar eles até onde Deus já tinha mostrado. Deus já tinha mostrado para Moisés a terra. Ele tinha esperança que ele ia passar por tudo. Ele tinha convicção daquilo. Fé é isso. Fé é uma posição, tanto o tempo bom ou o tempo ruim,
tanto as coisas sendo favoráveis ou não estando favoráveis. Pastor, Moisés estava vendo uma saída pelos olhos naturais? Não, ele não estava vendo. Moisés não tinha visto nada até aquele momento. Moisés nem sabia o que tinha que fazer direito. Você vai ver isso no texto. Ele não sabia qual era o próximo passo, mas ele tomou uma posição. Fé, tomar uma posição quando mesmo a gente não sabe o próximo passo. Eu sei onde eu vou chegar, mas eu não sei qual é o meu próximo passo. Mas eu escolho crer, ter a certeza, ter a convicção. Mas por que então Moisés falou aquilo para o povo? Porque ele tinha certeza que Deus tinha dado o ponto de chegada para eles. Se Deus nos dá o ponto de chegada, note isso, Ele vai nos fazer percorrer o melhor caminho. Ele sempre vai nos colocar no caminho certo. Se Deus já deu o ponto de chegada para nós, se Ele já apontou aonde nós vamos chegar, não se preocupe com o caminho, Ele vai abrir o caminho. E aqui Ele mostrou isso. Ele abriu o caminho aonde? Aonde não tinha caminho. Ele abre caminho. Para Deus nada é impossível. Ele mesmo fala isso para o povo. Vocês estão duvidando de mim? Para mim nada é impossível. Leia a história do povo no deserto. Desde que ele saiu até ele chegar na terra prometida, Deus fez coisas mirabolantes. E o povo, vez após vez, duvidava de Deus, tinha fé negativa. Agora, porque muitas vezes Deus permite nós passarmos por essas situações? Nesse ponto eu acho que é um dos pontos mais, eu acho que essa minha pergunta é a pergunta mais difícil que eu estou fazendo para você. Por quê? Porque Deus quer provar o nosso coração, para ver se a nossa fé e a nossa esperança estão realmente nele. Se a nossa confiança está realmente nele. Quero falar uma coisa para você. Todas essas pessoas que viram o mar se abrir, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. De 1,5 milhão de pessoas, 2 pessoas entraram na terra prometida. Só entraram os filhos e os filhos dos filhos deste 1,5 milhão. Os únicos 2 que entraram foram Josué e Caleb. Porque ao longo da jornada dele, ao longo dos caminhos que Deus foi colocando eles tiveram a fé correta, a fé positiva. Eles se moveram de acordo com a fé, eles agiram de acordo com a fé. E a fé, querido, o crer, sempre vai nos levar à ação. O crer sempre vai nos levar à ação. E a ação sempre precede a vitória. Leia comigo, versículo 15 e 16 novamente. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Agora versículo 21 e 22. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro, à sua direita e à sua esquerda. Houve uma ação. A fé sempre nos leva a agir. Se você ainda não está agindo, quer dizer que você ainda não tomou uma atitude de fé concreta. Se você ainda não está posicionado, quer dizer que você ainda não tomou uma atitude de ouvir a voz de Deus e obedecer. Moisés então, depois que Moisés deu a palavra para o povo de fé, Moisés volta para Deus e fala: e agora? E agora, Jeová?
E agora, meu Senhor? E Deus olha para Moisés e fala: por que tu clamas a mim? Diga ao povo que ande. Eu não trouxe vocês para a terra do, tirei da terra do Egito, não trouxe vocês para vocês ficarem no deserto. Eu trouxe vocês para que vocês andem pelo deserto. Continue andando, avante, para frente, marche. E tu, faça uma coisa, erga o teu bordão agora. E o teu bordão sobre o mar, e ele vai se abrir. E Moisés fez isso, e falou para o povo: nós vamos avançar. Quando eles acordaram pela manhã, o mar estava aberto no meio. E agora, gente? Agora eles pegaram e agiram. Moisés agiu debaixo de uma palavra de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Se eu e você queremos viver milagres, se eu e você queremos viver coisas extraordinárias, tudo que nós precisamos é ouvir a palavra de Deus e agir mediante ela. E agir mediante ela. Vou dar um exemplo. Senhor Jesus e Pedro. O mar estava turvo, agitado, e os discípulos estavam no barco. Daqui a pouco vem Jesus andando sobre o mar, pisando nas ondas, fazendo do mar o seu playground. Jesus bem tranquilo, andando. E daqui a pouco os discípulos de longe veem aquele negócio, eles pensam: agora a gente morre, é um fantasma. É um fantasma. Pensam nos gritos histéricos de Pedro: é um fantasma. E todo mundo apavorado. E Jesus falou: ei, galera, calma, se acalme. Sou eu, sou Jesus. E aí Pedro fala: se és tu, me faça ir ao teu encontro. E Jesus fala para ele: vem. Só fala: vem. Pedro ouve a palavra, e Pedro bota o pezão para fora do barco, e o que acontece? Começa a caminhar sobre as águas, porque ele ouviu uma palavra de Jesus, e colocou a fé sobre a palavra de Jesus, e a fé gerou uma ação, ele botou o pé para fora. Se ele não tivesse botado o pé para fora, ele não teria andado sobre o mar. Só que andando lá, olhando para Jesus, daqui a pouco deve ter vindo uma onda ali de uns 5 metros de altura. Ele pensou: não sei surfar. E ele começou a ficar com medo. Quando ele começou a ficar com medo, o que aconteceu? Começou a afundar. Você vê? Novamente o medo. Durante a nossa ação, também nós temos que continuar com a nossa fé. Usando o exemplo de Pedro. Pedro ouviu Jesus, obedeceu, exerceu a fé na palavra de Jesus, andou. Ele estava debaixo de uma palavra de Jesus. Então se ele estava debaixo de uma palavra de Jesus, nada poderia acontecer de errado. Não é verdade, aconteceu de errado, ele começou a afundar. Mas por que aconteceu de errado? Porque naquele momento ele deixou de acreditar. Mesmo que ele estava agindo, ele deixou de acreditar. Muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus, nós entendemos o que Deus quer, o que Deus nos deu de direção, de palavra, e nós começamos a agir. Nós agimos, e a nossa ação, nós vemos a vitória. Pedrão estava vendo Jesus lá, e ele estava sendo vitorioso. Nenhum dos outros 11 andou sobre as águas, somente Pedro. Pedrão devia olhar para trás e vir para os caras e falar: vocês não, eu estou aqui andando sobre as águas. Só que daqui a pouco Pedro se distrai, e no meio da ação de fé dele, ele não guarda o coração e a mente, e a fé dele passa a se tornar medo, e aí ele começa a afundar. Muitas vezes a gente está obedecendo a Deus, exercendo fé sobre a palavra de Deus, e a gente começa a naufragar, a afundar, e a gente pergunta a Deus: por quê? Por que está acontecendo isso? Se eu ouvir a sua voz, eu tenho certeza que era a palavra do Senhor. Se eu coloquei fé, como o pastor falou, se eu estou agindo conforme a palavra, por que está acontecendo isso? Aí a gente tem que olhar para dentro de nós e pensar: será que eu não olhei de novo para as circunstâncias no meio da jornada? E a gente vê isso também aqui no livro de Êxodo. O povo, ao longo da jornada, foi sofrendo várias derrotas, mesmo que eles estavam no caminho de vitória. Entenda comigo,
Olha só, o povo estava num caminho de vitória. O caminho do Egito até Canaã é um caminho de vitória, Deus livrando o povo, mas eles sofreram várias derrotas, e a principal para mim é esses não terem entrado na terra prometida, porque ao longo da jornada, mesmo estando agindo, o coração deles não estava em fé. Você está me entendendo? Isso não estava no meu esboço. A pastora Stephanie estava comigo ontem, ela não ouviu isso. Isso eu estou compartilhando com você hoje. Por quê? Porque eu percebo isso nas nossas vidas, porque eu percebo isso no nosso dia a dia, e porque isso é o que Deus está querendo falar com você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, e comigo nessa noite. Quando nós cumprirmos a palavra de Deus, pela fé nós agimos para a vitória é certa, mas no meio do processo, não seja como Pedro, não seja como o povo lá no deserto, os hebreus que saíram do Egito. Não deixe a sua fé, por favor, não deixe a sua fé ser influenciada pelo medo, o seu coração e a sua mente ser influenciado pelas circunstâncias, pelas palavras negativas, pela ação do maligno, porque você pode estar no caminho da vitória, mas não alcançar a vitória. Você pode estar no caminho certo, mas não viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu não sei você, eu estou caminhando no caminho da vitória, para viver a promessa de Deus se cumprindo no mínimo detalhe da vírgula sobre a minha vida. Você também, amém? Eu quero viver tudo que Deus tem para mim, e eu estou vivendo tudo. Por isso eu tenho depositado a minha fé, por isso eu tenho clamado a Deus, orado a Deus, falado: Senhor, ajuda-me a aumentar a minha fé, pelo estudo da palavra, pela meditação da palavra, por ouvir o Espírito da sabedoria, me ensinando as Escrituras. Me ensina, para que no meio do trajeto, eu não venha me perder. O apóstolo Paulo fala isso: cuidado para não ajudar a muitos, e você mesmo perder a sua salvação, você mesmo se perder no caminho. Cuidado, cuidado. Eu e você precisamos tomar uma posição de nos movermos debaixo da palavra de Deus, de nos movermos em fé, de nos movermos sobre aquilo que Deus tem nos ensinado, nos falado, nos movermos de acordo com os propósitos, os sonhos, os objetivos, o chamado dele sobre a nossa vida. E não somente darmos o primeiro passo em fé, mas caminhar toda a jornada para a vitória, mediante a fé. Por isso que o apóstolo Paulo, no final da vida dele, fala: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele estava dizendo: ei, em toda a minha jornada, eu cheguei no ponto certo. Eu combati o bom combate, eu guardei a fé, eu completei a minha carreira. Ele não trilhou um dia sem ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu e você, se estamos trilhando o caminho de Deus para as nossas vidas, a cada dia o nosso coração tem que ser fortalecido pela nossa fé em Cristo Jesus, pela nossa fé na sua palavra, pela fé na autoridade no nome dele, pela fé naquilo que ele nos prometeu. Amém? Amém. Amém, glória a Deus. Nós precisamos disso. Para quê? Para que se cumpra tudo aquilo que ele nos prometeu, para que a promessa se cumpra, a promessa da salvação, da transformação, da vida em abundância, a promessa de sermos usados para a sua honra e para a sua glória. Nós temos um caminho, o caminho da vitória é Jesus. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para você chegar nele, no Pai, que é a razão de tudo, você tem que trilhar por mim, você tem que caminhar por mim, e não existe outro meio de chegarmos à terra prometida, a nossa terra prometida, se não for através de Jesus. E somente nesse caminho, e todo dia depositando fé nesse caminho,
que é o Senhor Jesus, nós vamos viver o melhor. Mesmo que logo atrás esteja um exército perseguindo, mesmo que na frente haja um mar, mesmo que depois que atravessarmos o mar apareça outro rio, que é o Rio Jordão, que também foi aberto no meio, se você não sabe, e eles passaram, mesmo que tenha gigantes no meio do caminho, mesmo que apareçam coisas loucas pelo meio do caminho, se eu estou trilhando o caminho da vida, o caminho que é Cristo, se eu estou com a minha fé convicta na palavra da verdade e naquele que é tudo sobre todos, eu vou vencer, eu vou avançar. Mesmo que eu sofra alguns percalços, mesmo que algumas coisas não sejam fáceis. Não era fácil, gente, imagina, o deserto para o povo não era fácil. Não era fácil comer aquele maná todo dia, que era um grão estranho que caía do céu. Eles tinham que pegar o grão todo dia de manhã, moer, fazer um pão, sem fermento, sem nada, e comer o pão, e só aquilo. E daqui a pouco o povo lá numa outra fala para Moisés: a gente está farto de comer pão, a gente está com saudade de comer cebola, alho poró, estamos com saudade de comer coisa com gosto, só pão, pão sem gosto, a gente quer comer carne, porque tu nos tirou, novamente eles falam, olha esse negócio, por que tu nos tirou da terra do Egito? Muitas vezes nós estamos dizendo assim para Deus: Deus, por que o Senhor me colocou nesse caminho? Eu estava tão bem lá onde eu estava, tranquilinho, por que o Senhor fez isso? E aí Deus olha para ele e fala assim: ó, eu vou mandar aves do céu, e vocês vão ter comida para mais de 3 meses, vão comer carne. E eles comem, e pelo pecado da glutonaria eles morrem. Eles morrem, porque não entenderam realmente quem era o Deus que estava guiando eles pelo caminho, e por que Deus estava fazendo tudo aquilo. Deus, eu quero que você entenda uma coisa: no processo da caminhada da vida, no processo da caminhada da fé, para chegarmos ao alvo, Deus vai fazendo uma coisa com a gente. Deus vai nos desintoxicando. Quando Deus tirou o povo do Egito e colocou ele para trilhar no deserto, Deus estava desintoxicando eles de toda a cultura do Egito, de toda a cultura de escravo, e o povo não estava entendendo aquilo. Muitas vezes, quando nós agimos em fé, quando nós nos movemos em fé, parece que as coisas, em vez de prosperar, parece que as coisas, em vez de avançar, muitas vezes parece regredir. O povo tinha uma vida boa, trabalhava como escravo, mas tinha comida. Agora Deus leva eles a serem libertos, e aí irem pelo deserto, só que não tinha comida, só tinha pão sem fermento. Você já comeu pão sem fermento? Não tem gosto de nada, você mastiga, é um negócio ruim, é ruim. Mas eles não entenderam o processo. Eu quero falar uma coisa para você: quando você se move em fé, você também tem que estar aberto para entender o processo de Deus. Muitas vezes eu e você aceitamos o desafio de Deus, entendemos a palavra de Deus e damos o primeiro passo, mas a nossa fé não está tão forte quanto a gente imagina, porque a gente não está entendendo o processo. Mova-se em fé, mas durante a jornada, peça ajuda para Deus, para você entender cada detalhe do processo que é a jornada até a vitória, até a terra prometida. Mova-se em fé para viver milagres, mas quando você se move em fé também esteja aberto para o processo de Deus na sua vida, para se desintoxicar do Egito. Porque se não houver uma desintoxicação do Egito, mesmo que você esteja caminhando em fé, se movendo em fé, você não vai alcançar a terra prometida. Quantos lembram uma pregação que eu preguei aqui, eu acho que foi final do ano passado: nada do inimigo em nós, nada do maligno em nós. O processo da jornada, do caminho da vida, é um processo onde
tudo que é do maligno em nós vai sendo tirado, e pela fé vai sendo arrancado, para que quando a gente chega no nosso destino, nós estamos plenos, certo, que o caminho da vida já operou em nós tudo aquilo que precisava ser operado. Amém? Então, querido, o que você tem que fazer hoje, o que eu e você temos que fazer hoje, nós temos que nos mover em fé. É uma ação, mas é uma ação contínua, é dia a dia, a cada dia um passo de fé, e pedindo: Senhor, eu quero entender um processo. Porque eu cheguei diante do mar? Porque está caindo pão do céu? Porque agora a gente chegou a um lugar que não tem água? Por quê? O que eu preciso aprender com esse processo para que a minha fé cresça? Somente 2 homens entenderam o processo de se mover pela fé: Josué e Caleb. Quando todos viram os gigantes, falaram: essa terra não é para nós. Eles disseram: ei, desde que a gente saiu do Egito até hoje, grandes coisas fez o Senhor por nós. Eia, subamos e possuamos a terra, assim como o Senhor fez até hoje, Ele fará conosco também. Por quê? Porque eles entenderam o processo. Pela fé, eu e você precisamos entender o processo, para que nós também chegamos e possamos dizer para todos: eia, subamos e possuamos a terra, porque o nosso Deus é conosco. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que fez tantas coisas, é o mesmo Deus, cara. Ele vai fazer. Não tem circunstâncias que são impossíveis para Deus. Ele vai fazer, e isso é se mover em fé, é aprender pelo processo da fé nele, no dia a dia, que nós vamos alcançar. E podem vir circunstâncias, nós vamos superar, porque Ele é conosco, e se Ele está conosco, não há o que temer. Amém? Fica de em pé em nome de Jesus.